Paz, seu irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Jonas primeiro. Vamos ler o 13 e o 15, que vai falar assim. Mas os homens remavam para fazer voltar o navio à terra seca, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. O 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que o Senhor, ele mandou Jonas, né, e a cidade de Nínive pregar, né, contra aquela cidade. Mas a palavra do Senhor também vai falar que Jonas, ao invés de obedecer, né, a voz do Senhor, Jonas, ele fugiu. O Senhor mandou ele ir para um lugar fazer determinada coisa e ele foi para outro lugar. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que nessa trajetória, Jonas, né? Pega um barco e vai, né? Para um lugar que o Senhor não tinha mandado ele. Jonas toma, né? Uma direção que não era a que o Senhor tinha dado para ele. E o Senhor começa já, né, falando conosco através dessa palavra. Não tome, né, direções, caminhos que eu não te mandei ir, mas obedeça a direção que eu te dou. Porque quando você não obedece a direção que eu te dou, vem sobre a sua vida, né, problemas, levantes, fúrias, que não é para você passar. Mas quando você desobedece, você dá lugar, né, às coisas acontecerem na sua vida. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que ali, né, Jonas naquele barco, Jonas ali desce, né, vai se deitar ali no porão daquele barco e o mar, né, começa a se enfurecer e o povo ali começa a se desesperar. E a palavra do Senhor vai falar que Jonas dormindo. Jonas estava, né, em desobediência, estava fazendo o que o Senhor não tinha mandado e estava tranquilamente dormindo, enquanto os outros estavam ali, né, temorosos, né, de perder as suas vidas. E a palavra do Senhor vai falar que ali desce um lá embaixo, né, para acordar ele. E ali, né, manda ele clamar ao Deus dele, porque o navio, né, tá a ponto de se quebrar, a fúria, né, tava muito grande sobre aquele navio. E o Senhor também já fala conosco, tem tempestades, né, que vêm para a nossa vida, que não nos atinge somente, mas quem está ao nosso redor, quem está dentro do nosso barco. E trazendo, né, para os nossos dias de hoje, né, o nosso barco pode ser a nossa casa, o nosso trabalho. Eu não sei qual o ambiente, né, que você está e que você possa estar em desobediência. E a palavra do Senhor está falando que quando estamos, né, em desobediência, o que vem, né, contra a nossa vida não atinge somente a gente, mas quem está ao nosso redor. E ali aquele mar ali enfurecido, né? E a palavra do Senhor vai falar que um se levanta e fala, vamos lançar sorte, né? Para saber o que está acontecendo, quem de nós, né, está aqui em desobediência, para esse mal tá vindo sobre a nossa vida. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que quando eles lançaram sorte ali, né, a sorte ali caiu sobre Jonas. E aí eles foram, né, interrogar Jonas, perguntar a Jonas, né, de que lugar Jonas era. Falaram, aqui no 8 vai falar. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual a tua terra? E de que povo tu és? Eles começaram a interrogar, né, a Jonas. E a palavra do Senhor vai falar que Jonas, ele não teve, né, outra escolha a não ser contar.
que aquele mal tinha vindo sobre eles por causa de Jonas mesmo, por causa da desobediência. E ali, irmãos, eles, né, começaram a se perguntar o que é que eles fariam, né, o que eles poderiam fazer, né, para acalmar aquele mar. E aqui no 11 vai falar: então disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então, quando estamos em desobediência, né, contra aquilo que o Senhor nos mandou fazer, as coisas só tendem a piorar, só tendem a se agravar. Irmãos, eu não sei, né, o que o Senhor, né, te mandou fazer, o que o Senhor me mandou fazer que não estamos fazendo. E estamos passando, né, por coisas que nos perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E o Senhor está falando: talvez é aquilo lá que eu te mandei fazer que tu não está fazendo. Ou aquilo que eu não te mandei fazer que tu está fazendo. Como Jonas. O Senhor mandou ele fazer e ele foi fazer outra coisa totalmente ao contrário. O Senhor mandou ele ir para uma direção, ele foi para outra. E o Senhor fala conosco, né, nessa manhã. Você não sabe não o que é? Por que é que está acontecendo isso na sua vida? Ora e me pergunte. Ora que eu vou te falar o que está acontecendo. O que você está fazendo ou que você não está fazendo que eu te mandei você fazer. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que Jonas, né, falaram para eles, né, que era para eles lançar ele, né, no mar. E ali a palavra do Senhor vai falar que eles não quiseram, né, lançar, né, Jonas no mar. Deixa eu ver se é isso. No 13, que foi o que eu li, né? Mas os homens remavam para fazer voltar o navio à terra seca, porquanto o mar ia se embravecendo. Então aqueles homens, eles não queriam lançar, né, Jonas, né, no mar. Eles temeram, né, o Deus de Jonas. Eles não queriam lançar, mas eles foram obrigados, né? Porque senão ia perecer todos eles, não só Jonas. Que foi o 15, né? Que eu li para vocês. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim. Não, perdão, deixa eu ver. Vamos ler o 17. Não, perdão, vamos ler o 16. E estes homens temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, irmãos, estes homens, eles se viram obrigados, né, a lançar Jonas ali, né, naquele mar. Eles não queriam, mas eles foram obrigados, porque senão, não só Jonas ia perecer, mas todos eles juntamente com Jonas. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor preparou, né, um peixe para que tragasse, né, a Jonas, para que engolisse a Jonas. E o Senhor está falando conosco. Se nós queremos, né, obedecer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ou se nós queremos passar, né, por dentro, né, ou se nós queremos ser, né, tragados por esse peixe, né, por este grande peixe. Será que é mais fácil obedecer ao Senhor ou passar, né, por momentos de aflições como Jonas passou aqui, né? 3 dias e 3 noites, né? Dentro das entranhas, né, deste grande peixe. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jonas ali orou ao Senhor dentro, né, daquele peixe, naquela aflição ali que ele passou. Mas ele teve que ir obedecer. E o Senhor está falando: não queira que eu te coloque, né, para passar por situações
de angústias, de dores, de temor. Porque aqui Jonas temeu, né, pela sua vida dentro daquele peixe. E o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Tem coisas que não é necessário a gente passar. Mas se nós obedecermos, né, a voz do Senhor, o Senhor não vai deixar com que passemos. Mas se não obedecer, o Senhor vai permitir. Porque o Senhor nos trata. O nosso Deus é Deus zeloso. E Ele não quer, né, que nós estagnamos naquilo que o Senhor nos deu para fazer. Aquilo que o Senhor te mandou fazer, faça, para que você não venha sofrer, né, consequências igual Jonas sofreu aqui, e não foi fácil. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus zeloso, Deus grande, Deus poderoso, Deus de amor, mas também Deus de justiça, Deus que trata quando é necessário. Pai, gratidão. E desde já eu te peço que nessa palavra chegue ao centro com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Com renovo e nos ajude, Pai, a te obedecer, nos ajude a obedecer os teus direcionamentos. Ainda que muitas vezes, né, tememos, ainda que muitas vezes não queremos. Mas que o Senhor venha nos ajudar a fazer, Pai, conforme o Senhor nos mandou. Pai, desde já também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.